nome da pregação de hoje é Como Manter a Nossa Fé. Como manter a nossa fé? Série de Lucas. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 4. Certa vez aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, seus discípulos lhe perguntavam o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, ou seja, de enigmas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, contudo eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo, e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Até aí. Como manter a nossa fé? Este texto que a gente acabou de ler não trata do falso evangelho que gera falsas conversões. Este texto trata do verdadeiro evangelho, mas de corações falsos. Este texto trata de pessoas que, muitas e muitas vezes, ouvem o genuíno evangelho, a semente genuína do evangelho, mas porque não tem uma atitude correta, nem assim esse evangelho frutifica nesses corações. Nesse sentido, este texto constitui-se em várias e várias advertências para cada um de nós. Este texto mostra inúmeras pessoas que inicialmente são até receptíveis ao evangelho, estão dispostas a ouvir o evangelho e até parecem que o recebem, até parecem que creem por um momento, mas, por algum motivo, elas se perdem. É sobre isso que eu quero falar. Como que nós ouvimos essas advertências e aplicamos nas nossas vidas? Como que nós podemos nos livrar de não sermos como estes aqui? Primeiro, o texto faz uma advertência aos duros de coração. Jesus diz assim: eu falei por parábolas, porque eu não quero que um tipo de gente escute, se arrependa e se converta. Não quero. Há um tipo de gente que eu não quero mais que ouça e creia. A porta já se fechou para eles. É isso que ele está dizendo. É o que ele fala aqui a partir do verso 10. A vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lá em Mateus capítulo 13, verso 13, conta a mesma história, com um acréscimo. É dito que Jesus fala com parábolas para esse povo, porque o coração deles é maligno, é um coração endurecido. Então Deus efetuou o julgamento sobre eles. Sabe qual é? Já que vocês, tendo ouvido o evangelho, não creem, a partir de agora eu vou falar com vocês por meio de parábolas, de modo que o evangelho está fechado para vocês, está vedado a vocês. Vocês não vão se converter. Eu não quero mais. Não há mais oportunidade para vocês. Isso é muito interessante, porque vai na contramão do que a gente ouve inúmeras vezes por meio de pastores até muito bem intencionados. Que há uma porta aberta para a gente sempre, constantemente. Não é verdade. O profeta no Antigo Testamento disse assim: buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Deus é longânimo, Deus é misericordioso.
mas até mesmo a sua misericórdia é interrompida. Lembra em relação a Israel? Deus disse: entrem em Canaã. Israel disse: não, não cremos. Não cremos, lá há gigantes. Diz o texto bíblico então que Deus disse: ok, agora vocês não vão entrar mais. Mas aí o povo se arrependeu. O povo então disse assim: agora a gente quer entrar. Aí Deus disse: não, agora não. Agora as portas estão fechadas. Pastor, como que a gente sabe que as portas estão fechadas? Olha, se você está ouvindo aqui agora, e se você está entendendo o que eu estou pregando, porque ali o texto diz, eles não vão entender. Significa que as portas ainda estão abertas para você, ainda. Mas pode ser que não estejam amanhã. Pode ser que não estejam daqui a 2 anos, eu realmente não sei. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus tem uma lógica muito facilmente perceptível. A justiça de Deus é muito clara. Deus não pode dar menos do que você merece. Aquilo que Deus combina, Ele tem que dar. Então, se um homem mata, é justo que ele seja morto, é o que diz a Escritura. Se um homem trabalhou o mês todo e o combinado é que ele receba 100, é previsível, Deus vai pagar o 100. Porém, e se o homem não trabalhou? E no final do mês, Deus mesmo assim quer abençoar este homem. Isso é chamado de graça, misericórdia. Só que aí é que está. Deus não precisa ser misericordioso. Ele não deve nada a ninguém. Portanto, Ele pode ser misericordioso. A quantidade dessa misericórdia eu também não sei. Ele pode ser quando Ele quiser. Ele pode dizer hoje para você não, e pode dizer sim para alguém que cometeu o mesmo pecado que você e se arrependeu. Ora, Ele fez isso várias vezes. Ora, Deus, inúmeras e inúmeras vezes, fechou portas e abriu portas. Então, a misericórdia de Deus é essa coisa insondável. Essa coisa que a gente diz, puxa vida, e agora? Será que se eu continuar pecando, daqui a 3 anos haverá chance para mim? Não sei. Eu sei que agora, se você está me ouvindo e está entendendo o que eu digo, agora há chance para você. Agora, as portas da misericórdia estão abertas para você. Então ele diz, o coração deles é maligno, por isso eu falo com eles por meio de parábolas. As portas da misericórdia estão encerradas para eles. Em Romanos 1, 18, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que tendo conhecimento de Deus, rejeitaram Deus. Aí Paulo continua, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável. Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável. Ou seja, porque vocês ignoraram a Deus, agora eu permiti que vocês pensem de maneira estúpida. Por exemplo, por que os homens creem em ideologia de gênero? Eu acho que é a coisa mais estúpida que eu já vi na história do pensamento humano. Eu não consigo conceber algo mais tolo. Os pré-socráticos, os pós-socráticos, em toda a história humana, em todas as culturas, do que eu sei, eu não consigo me lembrar de uma coisa mais absurda do que ideologia de gênero, que diz que você não é você, que um homem, o seu sexo não determina o seu sexo. O seu sexo não determina se você é um homem ou uma mulher. É uma das coisas mais bizarras, absurdas que existem. Por que os homens creem num negócio desse? Ou a teoria da evolução. É bizarro, é ridículo, é absurdo. E como os homens creem nisso? E pior, chamam a nós, que discordamos disso, de ignorantes. Como isso é possível? Paulo diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou os homens para pensarem de maneira errada. Eu vou dar um exemplo. Como que isso acontece o tempo todo. Um homem, ele está numa igreja, e ele é enganado pelo pastor. O pastor promete para ele riqueza fácil. Traga o dízimo e você vai ficar rico. E eu não estou dizendo que eu não creio que Deus nos abençoe quando nós contribuímos. Mas traga o dízimo e você vai ficar rico. Deposite não sei quantos aqui e você vai ficar rico. E aí ele foi lá e deu todo o dinheiro dele na igreja e continuou pobre.
E aí, agora ele diz assim, eu não sou mais enganado por pastor. Eu não sou. Que levou todo o meu dinheiro. Eu não sou. É mesmo? Não, você não é mais? Que legal. E onde você aprendeu isso? Num curso de um coach que eu paguei R$3.000. E que ele prometeu que eu vou ficar rico, que ficar rico é coisa fácil. Nesse curso. Entendi. Você percebe que os ímpios, eles estão sempre saindo de um buraco para cair no abismo. Eles saem de um erro para outro erro. Por quê? Porque ignoraram Deus, Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. Nós não conseguimos pensar de maneira correta quando nós rejeitamos o nosso Deus. Por isso não é apenas uma questão de intelecto, não. Não é. Não é questão de intelecto apenas. É uma questão de coração, de alma, de termos um genuíno desejo de encontrar a verdade, de termos um genuíno desejo de servir a Deus. Esse genuíno desejo nos abre para encontrarmos a verdade. E é por isso, inclusive, que Jesus vai dizer assim, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Esses dias, por exemplo, eu vi um cara dizendo assim, ele citou um intelectual, um cara considerado um intelectual por muita gente, e esse cara parece que agora está indo para a igreja católica. E ele disse, está vendo? Aqui estaria uma evidência de que o catolicismo é correto. Olha esse cara, ele é um grande intelectual e ele agora é católico. E aí eu disse, olha, Jesus disse o seguinte um dia, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. E isso é visto pela história. Principalmente ali no início da era cristã, o historiador Justo Gonzalez vai mostrar o seguinte, a maioria da comunidade cristã era formada por pobres, gente quebrada, gente ignorada pela sociedade. É o que Jesus falou, os pequeninos. Eu me revelei aos pequeninos, sem pedigree, sem um intelecto rebuscado, mas eles entenderam. Eles chegaram ao conhecimento. E os doutores não. Os doutores não. É uma advertência para nós, para que a gente se lembre. Até o mais inteligente dos homens, se não se arrepender, se não tiver uma predisposição correta, ele não vai chegar à verdade. Então vamos lá. Vamos falar dos solos aqui. Jesus fala de alguns solos. Primeiro, daqueles da beira do caminho, aqueles que não compreendiam. Vamos ler verso... eu não coloquei o verso aqui. Verso 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Como que Jesus havia falado o início dessa parábola? O semeador saiu a semear. Primeiro que nenhum semeador faz isso. Sai jogando as coisas por tudo que é lado. Esse semeador é generoso. Ele joga em todos os solos a semente. Nenhum semeador faz isso. Quem que faz isso, gente? Quem aqui que planta, que faz isso? Sai jogando no meio da rua a semente? Ninguém faz isso. Deus é generoso. O evangelho foi jogado por todos os lados. Todos os lados. E aí uma parte caiu na beira do caminho. Essa beira do caminho é o lugar em que eles passavam, que os homens pisavam. Por isso, a semente não fincou raiz, por conta daquele solo batido. O que tornou propício às aves virem e pegarem essa semente. Jesus, então, representa aqui as aves, usa as aves para representar demônios. Só que, lá em Mateus, contando a mesma parábola, a gente tem um acréscimo que ajuda a entender esta parábola aqui. Jesus diz assim, que os da beira do caminho são aqueles homens que ouvem o evangelho, mas não compreendem. Não compreendem, e por isso, Satanás rouba esse evangelho. Mais uma vez, a figura aqui de não ter raiz. É aqueles que não têm profundidade. Ouvem, mas entendem de maneira superficial. Não entendem a profundidade daquilo que estão ouvindo. E por isso são mais suscetíveis a terem essa pregação que ouviram arrancada por Satanás.
Veja, o texto de modo algum está culpando Satanás. O responsável sempre somos nós, por perdermos aquilo que temos, por perdermos aquilo que ganhamos de Deus. Satanás é o agente do juízo de Deus sobre os nossos pecados, e no caso aqui, é o pecado da displicência. Nós temos o dever de compreender, nós temos o dever de ouvir o que estamos ouvindo aqui no domingo, como Jesus várias vezes fala, vede como ouvis. Prestem atenção em como vocês estão ouvindo. Vocês ouvem mesmo querendo aprender? Ou vocês já ouvem com todo o seu ser, procurando uma desculpa para não obedecer? Como vocês ouvem? Vocês ouvem realmente com o desejo de aprender e de seguir aquilo? Vocês se esforçam durante a semana para meditar se aquilo que foi dito é correto? E se é correto, eu devo seguir. Vocês fazem assim? Há essa dedicação em vocês? Porque, veja bem, Mortimer Adler chegou a dizer que nós deveríamos ler cada livro 3 vezes pelo menos. 3 vezes. Eu concordo completamente e discordo completamente dele. Como assim? Um livro, por exemplo, é a vida, muitas vezes a vida inteira de um homem ali. A vida inteira. Coisas que ele experimentou. Coisas que você talvez ainda não experimentou, que eu ainda não experimentei. É tipo Jó mesmo. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É alguém que viveu algo por muito tempo e ele sabe todas as implicações. Então, quando ele fala algo, ele fala, puxa, isso aqui é o resultado de 40 anos. Então, eu, que leio aquilo, de bate-pronto, via de regra, é óbvio que eu não consigo absorver a profundidade de tudo aquilo que foi dito ali. Por isso é interessante que coisas boas sejam ouvidas 1, 2, 3, por isso eu disse que discordo dele. Eu acho que deve ser lida 4, 10, 15, 20 vezes, que é o caso da Bíblia, que a gente deve ler milhares de vezes e todas as vezes possíveis nesta vida. O problema é que, infelizmente, em relação a todas as outras coisas e outros livros, nós não temos todo esse tempo para ler várias e várias vezes. Mas Mortimer Adler, por isso eu disse discordo, porque não dá para ler. A maioria de nós não tem esse tempo. Ficaríamos em 2 livros a vida toda. Apesar que, dependendo dos 2 livros que você ficar, seria melhor ficar em 2 livros do que, e de maneira profunda, do que 10.000. Mas, enfim. Lê, e aí você medita, e pensa naquilo, e vai de novo, e de novo, e de novo. Se em relação a outros livros nós não podemos fazer isso, em relação à Bíblia é assim que a gente tem que fazer. Para que a gente tenha compreensão. Lê. Por isso Deus diz, lê a Bíblia, meditar nela de dia e de noite. Ler, meditar, tentar fazer as implicações. Qual a implicação disso aqui? Se esse texto é verdade, como isso se aplica? As pessoas não fazem isso. Por exemplo, elas leem um texto. Vamos pensar aqui. As mulheres sejam piedosas. Que as vestimentas sejam piedosas. Tá, piedosa, amém. Ela sai dali com um top e amém. Ela não para pensar. Tá certo. Mas espera aí, o que o pastor falou ali é bíblico ou ele acabou elencando elementos da própria cultura mundana sem ele notar? Ele está certo? O que ele disse tem base? É real. Pensar no que está sendo dito, meditar no que está sendo dito. Não fazem isso, por isso não compreendem. Não compreendem, não analisam. É quase como o cavalo, ele faz isso, né? Ele come, ele rumina, ele põe para dentro, põe... Você sabe como é que é? Eu vou ficar explicando o processo, porque é feio. Mas ele faz isso, ele come, põe para dentro, põe de volta. É esse processo que você deveria fazer. E ouve de novo, e medita, e durante a semana pensa. A gente tenta fazer isso aqui. Pelo menos no que a gente pode. Ouve a pregação do domingo, repete. Um dos grandes motivos é isso aqui, ó. É para repetir, fala e fala de novo, e de novo, e de novo, a mesma coisa. Paulo diz isso aos Colossenses. Não me desgoste a segurança para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Eu não fico desconfortável e é segurança para vocês que eu pregue as mesmas coisas e que eu repita, e diga de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
Então é fundamental para a nossa compreensão esse desejo. Em primeiro lugar, o desejo de querer ouvir e de aprender. Segundo, o esforço para repetir, para meditar durante a semana. Veja o que diz Provérbios. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor é a sua renda do que o ouro. Por isso o autor de Provérbios vai dizer assim, olha, não se afatigue por... Não coloque seu esforço para obter riquezas. Não que ele está dizendo que é errado ter. Mas ele fala, olha, não coloque o seu coração nisso. Coloque o seu coração para obter sabedoria, mesmo porque, com sabedoria, a chance de você ter dinheiro é muito maior. Preocupe-se nisso, em ser sábio, em meditar na lei de Deus de dia e de noite, durante a semana. Primeira coisa do seu dia, levante, medite, pegue lá um texto bíblico. Não comece seu dia sem um texto bíblico. De preferência, pega esse que foi pregado aqui, medite no que foi dito durante a semana, que a sua mente esteja carregada da palavra de Deus, e assim a sua compreensão vai se expandir. Agora, se você vem aqui no culto, ouve e até fala, isso é legal, isso aí é legal, eu concordo. Eu concordo. E depois, a semana inteira, é Netflix, é Champions League, é novela, o tempo todo. Você pode até ter concordado, mas você não se aprofundou. Você está suscetível a que Satanás roube essa semente. Então, é necessário um esforço tremendo de sua parte para compreender. Não é uma atitude passiva apenas de vir aqui e ouvir. É necessário que você tenha empenho. Com seus filhos você faça isso. Que você instrua e repita. Não foi isso que Deus disse lá no Antigo Testamento? Que devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos de manhã, de tarde e de noite, no caminho, quando estivermos sentados à mesa, quando formos dormir, quando acordarmos, o tempo todo, repetir e repetir e repetir. Deus não disse que nós deveríamos marcar o texto. Ele falou, anote, marque nos umbrais. Ou seja, memorização. Ele está ensinando um princípio básico de memorização. E é sério. É para aprender qualquer coisa. É assim que funciona. Você está aprendendo um idioma, é assim que você tem que fazer. Marca. Novas palavras. Tem lá, por exemplo, tem um aplicativo chamado Anki. É um aplicativo que ajuda a memorizar. Você marca as palavras novas, os verbetes. Isso vale para qualquer coisa. Principalmente para a palavra de Deus. Esse povo aqui até creu, até parece ter concordado, mas não compreendeu profundamente. Por isso, se tornou presa fácil nas mãos de Satanás. Segundo, são as pessoas que ouvem o Evangelho, parecem concordar com ele, mas que na hora da provação não resistem às provações. Verso 13. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, contudo, não têm raiz e creem apenas por algum tempo. E desviam-se na hora da provação. Essa semente semeada num solo pedregoso, acontece o seguinte, ela cresce apenas para cima. O solo impróprio impede que ela cresça para baixo, que ela tenha raízes. E você sabe, você já deve ter visto aí, ali ó, lá atrás, não olhe agora você vai ficar tentado a olhar, né? Depois que acabar, você olha. Não sei se ainda está lá, a árvore caída. O vento veio e derrubou. Mas você pode notar, quando tempestades vêm, quando ventos sopram, as que têm raízes mais sólidas e firmes são as que subsistem. Essa é a figura que Jesus está usando aqui. Não é que no dia de sol e de calmaria elas não sobrevivam. Há muitas pessoas assim. Elas vêm à igreja, elas ouvem e falam, eu concordo, eu creio. E elas estão lá, juntamente com um crente genuíno. E você olha por fora e parece que são idênticos, porque você não vê a raiz. Parece que são idênticos. Mas basta vir o vento, aí você sabe quem tem raiz e quem não tem. Aí você sabe quem tem profundidade e quem não tem. O cristão genuíno, ele tem profundidade.
Por ter conhecimento, ele tem raiz. E por ter raiz, ele resiste às intempéries. Ele resiste às tentações. Ele resiste às provações. Lembra da mulher de Jó? A mulher de Jó, depois que Jó passou por todos aqueles sofrimentos, disse assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó, entretanto, sobreviveu à estação das chuvas. Ele perseverou. Não apenas isso. A fé de Jó se tornou mais forte depois de passar por várias e várias tribulações. Várias e várias tribulações. Isso é verdade. Se você tem raiz, isso tem a ver com o primeiro princípio, se você tem raiz, se você tem conhecimento profundo, você conhece a sua fé profundamente, você está firme para a hora das dificuldades. Eu vou dar um exemplo. Puxa vida, eu pensei, vou dar o meu exemplo. Tão chato isso. Mas eu me lembro de como que nas horas difíceis da minha vida, como que a minha convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus me ajudou. Por exemplo, lembra daquela série que eu fiz sobre ateísmo? Nessa série sobre ateísmo, eu falei várias coisas. Uma delas foi uma pregação sobre por que eu devo crer na Bíblia. E aí eu falo sobre várias coisas, que a Bíblia é um livro confiável. Eu vou falando que historicamente é o livro mais confiável que existe. Vou dando dados sobre isso. Vou mostrando, olha, a Bíblia é baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, é testemunhada por autores pagãos, como Tácito, que testemunhou que Jesus Cristo viveu sob Pôncio Pilatos e morreu sob Pôncio Pilatos. Mas Tácito dizia que Jesus não ressuscitou, diferentemente do que afirmavam os discípulos. E aí, enfim, eu fui ensinando, olha, mas está vendo? A história comprova que Jesus é Deus. Desculpa, a história comprova que houve um personagem chamado Jesus. Historiadores pagãos como Tácito afirmaram isso. Mas, pastor, eles diziam que Jesus não ressuscitou. Sim, mas o que me interessa agora de início é provar que Jesus foi um personagem histórico. Dizer que Jesus não existiu é balela, que é uma invenção, é balela. Ele existiu como personagem histórico. Tácito, Plínio o Jovem, Joséfo e outros historiadores ímpios confirmam isso. E aí, então, surge a pergunta. Se é fato que Jesus existiu e ele foi morto, por que os discípulos ficavam dizendo que ele ressuscitou? Ah, porque eles mentiram para ganhar dinheiro. Não, eles não ganharam, eles perderam tudo que tinham. Ah, eles, por fama, eles foram assassinados. Seus parentes foram mortos. Ninguém mente para perder tudo. Não faz sentido. Era isso, ter essa certeza plena de que a minha fé tinha base racional. Era o terreno mais sólido do mundo. Acreditar que a Bíblia é infalível e ter as explicações do porquê disso. Lembra que Pedro disse isso? Que vocês estejam prontos para dar razão da esperança que há em vocês. Estar pronto para dar razão, para explicar para os outros. Sabe por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu dizia, por isso, por isso, por isso. Isso me ajudou no dia da minha angústia. Nos dias das minhas angústias. Nos dias das minhas tribulações. Porque aí eu pensava o seguinte, no dia da angústia, no dia dando tudo errado. Tá, é verdade, meu filho está morrendo aqui. O meu primeiro filho a gente perdeu. O segundo, Daniel, ele está morrendo aqui no hospital. Mas o meu filho morrer, ainda que isso aconteça, não anula o fato de que o Filho de Deus ressuscitou. Porque para mim isso é fato. Então as minhas angústias, o meu sofrimento e a minha dor, não anulava o fato de que Jesus está sentado à destra de Deus. Isso me fortalecia. É sobre isso que Jesus está dizendo. Quanto mais profundo em sua fé você é, mais forte você estará diante das tribulações. Mais forte você estará diante das tentações. Quando alguém chegar e falar, ué, cadê o seu Deus? Diante de um sofrimento, nossa, e agora? Se você tiver razão para dar do porquê você crê, você vai se manter de pé. Mas se você não tem, você pode ficar durante anos na igreja.
A igreja pode se tornar para você um clube em que você fez amizade com as pessoas. Tudo isso não prende você à fé genuína. Pode prender você a uma igreja, a uma religião, mas não te prende à fé verdadeira. A única coisa que te prende à fé verdadeira é a fé verdadeira. É a palavra de Deus. Terceiro, entre os espinhos. A terceira semente que Jesus lançou é entre os espinhos. É aquela semente, diz o texto, que cresceu junto aos espinhos. Mas aí os espinhos concorrem e sufocam essa semente, essa plantinha. Ela começa até a crescer um pouquinho, mas ela não tem espaço, ela não tem oxigênio o suficiente. E os espinhos sufocam e ela morre. Mais uma vez, você tem aqui na figura que Jesus usa, a ideia de alguém que cresce um pouquinho, de alguém que parece que aceitou o evangelho, de alguém que parece que até se desenvolveu um pouco, de alguém que parece que até deu alguns frutinhos, mas por algum motivo definhou. E o motivo aqui são os espinhos, que é uma representação do quê? Preocupações, amor ao dinheiro e prazeres. E prazeres. Vamos começar pelos cuidados. Jesus disse, vamos lá, verso 14. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações. O espinho representa essa preocupação que sufoca muitas vezes a fé. Quantas vezes você, preocupado com coisas que são até legítimas, como família, como emprego, como casamento, essas coisas podem sufocar a sua fé. Você está na igreja e fala assim, não, eu vou ficar para a titia. Eu estou muito tempo aqui e não aparece uma pessoa de Deus. E se você permite esse pensamento, isso pode sufocar a sua fé. E aí, você pode, por exemplo, negar a sua fé para arranjar um filisteu lá fora e falar, não, mas não tem nada demais, eu estou aqui. E com o tempo, sem que você perceba, você está negando a sua fé. É sobre esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que Jesus está falando aqui. Isso pode acontecer com qualquer um. A preocupação da vida, do trabalho, com os nossos filhos, com o nosso amanhã. Todas essas coisas podem tomar o nosso coração a tal ponto que nós começamos a deixar as coisas de Deus de lado. Deixamos de frequentar o culto como deveríamos frequentar e por isso não estamos sendo fortalecidos na fé. Quando nós mal notamos, estamos lá, sendo sufocados pelos espinhos da preocupação. Da preocupação. Eu sei que as preocupações, todas elas, parecem legítimas. Eu sei que parecem. Na psicologia, eles vão fazer a diferença entre o que seria uma ansiedade normal e uma ansiedade doentia. Na Bíblia, toda ansiedade é maligna. Toda ela. Até pela comida. Jesus diz exatamente assim em Mateus. Exatamente assim. Não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Os ímpios se preocupam com essas coisas. Não vocês. Eu tenho que fazer aqui um parênteses só para explicar o óbvio. Jesus de forma alguma está dizendo que a gente não levanta cedo, não trabalha, não poupa, não é inteligente, tá bom? Não é isso não, pelo amor de Deus. Mas olha que coisa interessante. Os ímpios vivem preocupados com isso. Os ímpios têm o coração nessas coisas. Não vocês. Vocês não devem nem mesmo se preocupar com a comida. Com a comida. Gente, sem comida vocês não vivem. Jesus diz, não, sem mim vocês não vivem. Lembra de Deuteronômio 8? Deus diz assim,
Lembra-te pelo caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto, te deixou passar fome. Para quê? Para que você soubesse que nem só de pão viverá o homem. Eu deixei vocês passarem fome. Viu que vocês sobreviveram? Até passando fome, eu mantive vocês. Até no dia da escassez, eu não mantive vocês. Vocês não sobreviveram. Está vendo? Até diante das coisas mais essenciais, faltando as coisas mais essenciais, eu deixei faltar, de propósito, para que vocês entendessem, até mesmo faltando comida, nós sobrevivemos. Quanto mais em relação a qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Por exemplo, meu Deus, se eu perder esse emprego, eu não vou ter mais Netflix. Como é que vai ser minha vida sem Netflix? É sério, eu estou te falando, tem gente aí que está preocupada. E se eu não puder aquele meu hobby, se eu não puder fazer mais aquele meu hobby, e se eu não puder... Jesus está dizendo, até a coisa que de fato seria legítimo se preocupar, que é o pão de cada dia, até isso que seria legítimo, mas não é. Não é. Por quê? Tendo um Deus que nos ama e que prometeu suprir todas as nossas necessidades, nem mesmo ficar com medo de se vai ter pão é lícito. Não é. Não é. Não é correto. Não é correto. As preocupações sufocam sua fé. O medo aniquila sua fé. A ansiedade é esse espinho que impede a sua fé de crescer, que impede a sua fé de ser fortalecida. Quando for tentado, lembre-se, o Senhor cuida de você. A vida não se resume em coisas, mas a vida se resume em fé e em amor. A nossa preocupação não deve estar associada com coisas, com status. A vida não é o sofá caro. A vida é ter companhia. A vida não se resume em ter carro. A vida é fazer o trajeto. Isso é a vida. Eu já falei disso aqui? Eu não consigo pensar em coisa mais estúpida do que ter sonho de ter carro. Eu não consigo pensar em coisa mais tola. Eu não estou pensando naquela pessoa que pensa, ele não tem carro, ele tem um sonho de ter um carro, por quê? Porque se eu tiver um carro, vai ser muito mais fácil para eu ir para a igreja, para eu trabalhar, para eu viajar com a minha família. Esse para mim é um sonho legítimo, tá? Não estou falando desse aqui. Eu estou falando daquela pessoa que diz assim, eu tenho um sonho de ter uma Range Rover, que seja, 200 mil reais. Eu também não vejo problema que a pessoa tenha muito dinheiro e tenha um carro caro, não é isso. Mas o princípio aqui. Aí você pergunta para ele, você quer ter um carro, Range Rover, por quê? Aí ele não sabe responder. Ele não sabe. Eu tenho sonho de comprar certas coisas porque eu acredito que, com certas coisas, a vida da minha família vai ser melhor. A gente vai ter mais tempo em família. Pensa, por exemplo, num cara que ele fala assim, puxa, eu gostaria de ter uma casa na praia. E ele acredita que isso seria pelo seguinte motivo. Nossa, eu vou conseguir levar pessoas da minha família que não têm condição de ir, geralmente, para a praia. Mas eu vou poder. E a gente vai criar memória lá. Eu acho que esse seria um bom pensamento. Mas não é esse o pensamento dos ímpios. Vai lá, em Ubatuba. A maioria das casas lá de veraneio são vazias. O cara sonha, assim como sonha para um carro, é só para um status, sabe? Para dizer, eu venci na vida. Eu venci na vida. Igual esses dias o cara me ofereceu um carro. De novo. Aí ofereceu lá o carro, 140 mil reais. 140 mil reais. Eu falei, por que você está me oferecendo esse carro? Por que você está me oferecendo esse carro? Eu mostrei para ele o meu. Ele falou, louco, mas você não vê a diferença do seu para esse aqui? Esse aqui é muito mais bonito. Eu falei, mas cabe 5 pessoas como no meu. O meu tem ar-condicionado, é o que eu preciso. O meu está novo, não quebra. Eu quero que você me convença por que eu vou trocar esse meu carro, que eu paguei só 40 mil, por este 140. O meu ainda está ótimo. Me diga por quê que eu vou gastar essa fortuna. Por quê?
para eu me sentir um vencedor ao sair na rua e falar, olha o meu carro. Não, quando o meu carro começar a quebrar, aí eu troco. Porque eu não quero ir para sábado, vou pregar lá no Paraná, quer dizer, se eu tiver bom, né? Eu estou indo para São Paulo, o carro quebrou. Imagina eu ligar, conferência, cancela a conferência, o pastor está com o carro quebrado. Não chegou. Eu quero um carro que não quebre. Só isso que eu quero. Eu acho que esse é o objetivo de um carro. Levar a gente aos lugares. Não fazer com que eu me sinta um vencedor. Inúmeras vezes as pessoas estão preocupadas com as coisas desta vida. É por conta disso aqui. Status. Nem é por coisas legítimas. É por puro status. É o que Jesus, e eu me adiantei aqui um pouco. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Não é, sabe, o desejo de ter um salário melhor para que se um dia o seu filho esteja doente, você tenha dinheiro para levá-lo ao melhor médico. Não, não é isso. Isso é um desejo legítimo, eu acredito. Não é, sabe, de ter uma casa maior para que você possa fazer um churrasquinho, nem que seja na laje, né? Com a sua família. Com a sua família. Reunir seus parentes, sua esposa. E aí criar memórias com seus filhos. Porque eu lembro de algumas vezes que a gente fez churrasco na minha casa com os meus pais. Pouquíssimas vezes. Eu lembro. Lembro de tudo. Como é que a gente fazia, como a gente sentava. Eu lembro de tudo aquilo, como que aquilo marcava meu coração. Então, aquele que fala, puxa, eu gostaria de uma casa que desse um pouco melhor, uma condição melhor, para que os meus filhos vivam, para que a gente tenha uma área ali de lazer. Isso me parece um desejo legítimo. Mas as pessoas sonham com casa pela casa. Sabe? Por que você quer ter uma casa maior? No bairro tal. Não, porque me falaram que esse bairro é o melhor da cidade. Mas é o melhor para você? Não, nem sei se é, mas se disseram que é, então eu quero lá. Ele não avaliou, puxa, esse bairro aqui, a casa nesse bairro, como que ia facilitar a minha vida. Outra coisa, esse bairro, eu acho ele lindo. E como que a beleza é uma coisa que faz com que a gente sinta bem. Esse é um valor. Mas não, os ímpios amam o dinheiro pelo dinheiro. Amam os lugares que dão status. Isso não é cristão. E por conta de todas essas coisas, estão o tempo todo presos a este mundo. Presos. E por isso, que o que eles têm nunca é bom o bastante. Nunca é bom. Nunca é bom. Porque eles não veem as coisas como uma bênção para os servir. Eles veem as coisas como carro e casa, como status para conferir valor a eles. Agora eu sou um cara vencedor, porque olha o carro que eu tenho. Agora eu sou. Agora, veja esse carro aqui, parcelado em 30 mil vezes. Mas a dívida é minha e você cala a boca. Então, não há problema algum. Nós não temos uma perspectiva negativa. Pelo amor de Deus, não temos uma perspectiva negativa em relação aos bens materiais. Nossa perspectiva é positiva. Vemos todos os bens, tudo aquilo, todo o desenvolvimento tecnológico, como graça de Deus. Tudo. Todas as evoluções e tudo aquilo que as coisas materiais podem proporcionar, nós vemos como coisas boas. Nós temos uma atitude muito positiva em relação às coisas materiais. Mas nessa perspectiva aqui, elas existem para servir a nossa família. Elas existem para o bem, para o nosso bem-estar. Agora, por exemplo, só para encerrar esse momento. O rapaz, ele foi comprar um carro. Eu falei, não compra esse carro. Não compra. Eu me lembro de falar isso para ele. E aí, eu lembro que na época, era um carro parecido com o meu. Muito parecido. Aí ele falou, você, pastor, você é um invejoso. Você é um egoísta. Porque você, o que você pode ter e eu não? Aí eu falei para ele, olha, quantos anos você tem? Aí ele falou, o que você tem na vida? Quando que você ganha? Ele foi falando. Aí eu fui fazendo a conta para ele. Olha o IPVA desse carro. Olha o pneu desse carro. Olha o óleo. Aí colocamos ali no salarinho dele.
esse carro vai te dar alegria por 3 meses. 3 meses. No 4º mês, ou quando chegar o IPVA, você vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Não é que você não possa ter esse carro, mas hoje, ele é um fardo para você, vai atrapalhar a sua vida. Amanhã você vai ficar triste. Como é que você sabe? Porque o seu irmão fez a mesma coisa e está triste hoje. Foi lá na minha salinha reclamar. Eu sei, eu estou falando. Então nós não temos uma perspectiva negativa em relação à vida financeira. Jesus também não tem. Mas ele está falando desses homens que amam o dinheiro, que pensam que o dinheiro vai conferir status e poder a eles. Não, não faça isso. Não faça isso. Terceiro, os prazeres. Os prazeres são os espinhos que sufocam, que podem sufocar. Que prazeres? Não apenas os prazeres pecaminosos. Os prazeres pecaminosos, fica óbvio para nós, que são espinhos que sufocam a fé. Mas às vezes podem ser também os prazeres legítimos. Os prazeres legítimos também podem sufocar a fé. Como assim? Lembra do que Jesus disse ao se referir ao fim dos tempos? Ele disse assim, que no final dos tempos, os homens vão se casar e darem em casamento, e aí Jesus virá. Jesus chegou a contar uma parábola. Falou, olha, os homens vão estar lá e um vai dizer assim, eu não posso. Um homem deu uma festa, essa é a parábola que Jesus contou. O homem deu uma festa e fez convites, e um disse, eu não posso, acabei de casar. Outro disse, eu não posso, acabei de comprar uma fazenda. Final de semana eu tenho que ir para lá, não dá, não tem como. Eu não posso ir ao casamento. E aí Jesus está falando, usando essa parábola para falar do convite ao Evangelho. Muita gente não pode ouvir o Evangelho, não pode aceitar o convite do Evangelho, porque está envolvido extremamente com coisas lícitas desse mundo, mas tão envolvido que essas coisas se tornaram ilícitas. É errado ter uma fazenda? É errado que Deus te abençoe e você tenha uma chácara? Nós estamos aqui perto, de Cunha. Ali tem cada lugar bonito, tem fazendas ali tão belas. Você acha mesmo, se Deus te abençoar e você comprar uma propriedade lá em Cunha, é errado que você tenha uma propriedade lá e vá desfrutar dessa propriedade? Você acha que é errado? Eu acho que é errado só se você comprar e não me chamar. Não pode ser errado isso, gente. Mas é errado ao ponto de que você goste tanto disso e isso começa até a fazer com que você falte aos cultos. É o que acontece com muita gente. É disso que Jesus está falando. Das coisas que não são essencialmente más, que são até desejos legítimos, mas que podem sufocar a sua fé. Ou seja, o que Jesus está falando é sobre nunca sobrecarregarmos os nossos corações com nada deste mundo. Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Outro texto, não coloquei ali. Marcos 4,19. Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra. Marcos 4 está contando a mesma parábola. É Jesus, agora na perspectiva de Marcos. Aí Marcos dá esse acréscimo. As ambições. Sabe o que são os espinhos? São as ambições, que concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. São as ambições. Inúmeras vezes, você terá convites que parecem ser legítimos, talvez de mais trabalho, e você vai ter que dizer, não, aqui não, não, não porque simplesmente há muito trabalho. O trabalho é uma bênção, trabalhar duro é uma bênção, mas que Deus te dê graça para saber, hoje eu já fiz o bastante. Porque a Bíblia diz, quem casa, cuida de agradar a esposa. Quem casa, cuida de agradar os filhos.
tem que se preocupar em estar com os filhos. A mulher é conservada na missão de mãe, pai. Eu sei, é verdade. Mas você é pai. Você tem uma missão. A educação dos filhos não está restrita às mulheres, de forma alguma. Eu nunca troquei fralda. Ah, porque eu não sei o quê. Não, porque... Não sei, não troquei. Porque tem o Daniel para trocar. Eu falo, vai lá. Troca aí. Porque isso eu acho que qualquer um pode fazer, sem problema. Não estou dizendo que é errado trocar, não, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Mas eu sei que tem uma coisa que é dever dos pais. E eu não estou dizendo que, mais uma vez, o pai não possa ajudar em todos os aspectos. Mas, principalmente, na questão do ensino, de estar com seu filho, por exemplo, quantas vezes as crianças chegam e contam uma coisa que não tem graça nenhuma, não é? Aí você tem que fazer assim, ó. Ah, que máximo! De estar ali, de educar, de fazer um cultinho em casa com seus filhos, de ensinar a palavra de Deus. O que vocês ouviram aqui quinta-feira? Vocês ensinaram seus filhos? Porque as minhas filhas, eu perguntei para elas. O que vocês entenderam? Nada. Disseram elas, não sei. Ocasionalmente elas falam, entendi isso, pai. Aí eu começo a falar, elas vão soltando algumas coisinhas que entenderam. Aí eu falei para elas, olha, lembra lá da cobra e a serpente. Lembra, Adão, a folha da figueira, o que representa a folha da figueira? O que representa a pele? Fui falando tudo com elas. Ontem à noite, a gente sentado lá e falando com elas. Então, é nosso dever. A gente casou, a gente tem que cuidar das coisas, de agradar a esposa e os filhos. Você não é mais meninão agora. Não é mais meninão. Casou, meu filho. Eu acho que o homem pode, uma vez ou outra, vai lá jogar uma bola, por exemplo. Mas se não é mais meninão. Quando você era garoto, você falava assim para sua mãe, mãe, hoje eu vou dormir na casa do fulano de tal, vamos passar a noite lá, jogando videogame, sei lá o quê. Ô meninão, de 40 anos. Você não é mais meninão. Você tem uma esposa. Você tem uma esposa. Eu tenho um amigo queridíssimo, mora em Ubatuba. E ele me chama de vez em quando, vem aqui. Rapaz, para ir lá na casa dele, passar um dia lá. E, eu tenho 40 anos, eu tenho uma esposa e 4 filhos, né? Então, assim, é uma vez por ano. Eu gostaria de ir outras vezes, mas tem que negociar lá em casa. A minha esposa, falei, amor, você foi para Goiânia. Ficou uma semana lá. Vou ficar um dia lá. Pode ir. Vai. Mas é por quê? Porque eu casei. Eu tenho família. Eu tenho que me preocupar em agradar a minha esposa. Eu tenho que me preocupar em estar com a minha família. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso trabalhar o quanto que eu quero. Eu tenho limites. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Quarto e último princípio. Boa terra. Verso 15, mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Que fruto é esse? Dão fruto. Que fruto é esse? Um pastor da teologia da prosperidade diria que esse fruto aqui é riqueza, que você vai ficar rico. E eu não estou dizendo que Deus não possa te abençoar financeiramente. Só que esse texto aqui não trata disso. Esse fruto aqui é o Evangelho. E todos os frutos que o Evangelho gera em nós, que estão descritos lá em Gálatas. Amor, alegria, justiça, mansidão. Esse é o fruto do Evangelho. Esse é o fruto do Evangelho. Mas qual solo você é? Você tem se aprofundado na sua fé? Porque se vocês estão aqui, um mínimo de abertura ao Evangelho vocês têm. Se vocês estão sentados aqui, abertos a ouvir vocês estão. A maioria, pelo menos. Se esse texto tem a ver com alguém, é com vocês, que estão ouvindo o Evangelho, que estão aqui abertos para escutar a palavra de Deus, mas mesmo assim, correm o risco de ver essa semente morrendo.
Que Deus nos dê graça para nos arrependermos de nossos pecados, buscarmos o Senhor, nos aprofundarmos em conhecimento, para que sejamos essa boa terra que frutifica e muito. Vamos ficar de pé?